Aleluia. Eu vou trazer uma palavra aqui para vocês a respeito de você nesse cenário. Amém? Porque o Senhor tem planos e você faz parte desses planos. Você acredita nisso? Você é peça importante dos planos do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar. O apóstolo trouxe a palavra anunciando, né, que o Senhor está parindo uma nação. Não é? Uma nação que pertence a Ele. Uma nação de consciência. Então a gente vai para Isaías 52. Entender um pouco desse grande contexto. Eu queria que vocês entendessem que o contexto que nós estamos não é o contexto de uma eleição. É o contexto da agenda de Deus para o planeta. É outra configuração. E dentro dessa agenda de Deus para o planeta, os 200 anos de libertação do Brasil são um marco. E nós estamos neste marco. Um marco que declara, já raiou no horizonte a liberdade do Brasil. Um som que declara, brava gente brasileira. Um som de despertamento vem do céu para essa nação que se levanta e que tem uma missão, porque nós temos uma missão. Em que momento é nossa missão? Nossa missão é no momento dos campos brancos. Olhai e vede, os campos do planeta estão brancos. Orai e clamai ao Senhor que desperte os trabalhadores. Essa é a nação que o Senhor está despertando. Essa é a nação que o Senhor está parindo. E tudo isso tem um propósito. Isaías 52 diz assim: desperta, desperta. Reveste-te da tua fortaleza, ó Brasil. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Brasil, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Como apóstola dessa nação, eu declaro, desperta o Brasil e veste-te de veste de honras, porque não mais governará sobre ti o ímpio e o incircunciso. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Brasil. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos. Por nada fostes vendidos. Eu estou falando de 200 anos de história. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar. E a Assíria, sem razão, o oprimiu. Agora, que farei eu, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Quero que você entenda uma coisa. Quem é o povo do Senhor? Os pequeninos. Os pequeninos são a menina dos olhos do Senhor. Um povo que foi privado de saber sua verdadeira identidade. Um povo que foi escravizado. Um povo que foi ensinado a se prostituir para receber dinheiro. Um povo que foi enganado para que os seus recursos naturais fossem comprados em troca de sei lá o quê. Um povo que foi escravizado no remédio, debaixo do jugo da indústria farmacêutica. Um povo que não recebeu educação. Um povo que não recebeu cuidados médicos. Um povo que não recebeu cultura. É esse o povo aqui, ó, que o Senhor está falando. Um povo que não teve a oportunidade de ter clareza para escolher. Por isso não fomos nós que buscamos o Senhor, mas o Senhor nos buscou. O Senhor nos buscou. Vou falar para vocês, nós como liderança estamos há muitas eleições subindo no mundo espiritual. Há muitas eleições. Chorando, clamando no altar. Há muitas eleições sendo atacada pelo povo da igreja que era cego e não entendia a guerra que estava vivendo. Por causa de um jugo espiritual. É esse jugo que o Senhor está removendo. Então entenda, não é uma questão de eleição. É uma questão de Deus tem planos. Deus tem planos. A nação brasileira tem um destino. A nação brasileira tem um destino.
E foi o Senhor que trouxe profetas de outras nações enquanto nós dormíamos. Enquanto Ele não conseguia levantar profetas no nosso meio, o Senhor trouxe profetas de outras nações para declarar: é meu desejo derrubar o principado da corrupção neste país. E nós ficamos assim: hã? Quem? Porque estávamos debaixo de um jugo e não enxergávamos o que o Senhor estava falando. Mas o Senhor já anunciava nas nações: é meu desejo sacudir o Brasil. E eu quero declarar para você: aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Então a nós cabe o quê? O que nós estamos fazendo: levantar altares, orar, buscar, nos posicionar, mas sobretudo nos preparar. Para quê? Para ser útil. Porque a questão não é o que vai acontecer numa eleição, se vai ser no primeiro turno, no segundo turno. A questão é que o Senhor tem planos. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, aqueles que confiam no Senhor estão fazendo o quê? Se preparando. Se preparando. Nós estamos fazendo o quê? Nós, Igreja Apostólica, estamos nos preparando. Nós estamos nos preparando para ocupar o nosso lugar. Porque o Senhor falou aqui, ó, presta atenção. Ó. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento. Versículo 2. Como é que está escrito aqui? Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço. É isso aqui que nós vamos ceiar. Solta-te das cadeias do teu pescoço. Solta-te das cadeias do teu pescoço. Esse texto de Isaías 52 aqui é extraordinário, mas o apóstolo já leu vários textos aqui. Eu só quero ler um finalzinho aqui, que diz assim, ó: agora que farei eu? Estou lendo 5, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço. E agora o que eu vou fazer, visto o que fizeram com o Brasil? Durante esses 200 anos, o que eu vou fazer? Diz o Senhor. Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Aleluia! 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 Sabe qual que é a grande questão? Todos nós sabemos que é uma questão de guerra de dois reinos, né? E o ponto é, o Senhor respeita o livre-arbítrio das pessoas. E Satanás não respeita. Então, qual que é a grande diferença? A grande diferença é que se você decidir viver completamente diferente de tudo que está aqui escrito nessa palavra, o Senhor vai te respeitar. E vai deixar que você viva a sua vida de acordo com as suas forças, prospere se você for capaz disso. E no final das contas, você vai colher aquilo que você plantou. E assim é o governo que nós estamos defendendo. O governo que vai falar, olha, se você quer continuar pecando, seja livre. Siga a sua vida. Mas não estabeleça o seu modo de vida como regra para os outros. É essa a grande questão. Contra o que nós estamos nos levantando? Contra um sistema que quer impor o pecado como modo de vida. Isso nós não vamos aceitar. Não. Nós não vamos aceitar que as nossas crianças sejam criadas para a vergonha, para o pecado, para a destruição. Não, isso nós não vamos aceitar. Não. E é isso que o Senhor está declarando quando falou: que farei eu? Assistindo o meu povo ser escravizado dessa maneira. Que farei eu? Não vou me levantar? E aí eu quero falar com você sobre essas cadeias para a gente ceiar. Porque Satanás, ele tem uma forma de atuar. E que forma é essa? A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como se fosse o leão. Ou seja, ele atua falando na sua cabeça. E se você não conhece em profundidade a palavra, você confunde a voz. Você confunde a voz. E essa voz fala sobre o quê?
segundo a palavra em Apocalipse, diz que ela te acusa de dia e de noite. Como é que a filha de Sião fica cativa com cadeias no pescoço? Porque existe uma atmosfera espiritual que o tempo todo condiciona a sua maneira de pensar, te convidando a se conformar com esse mundo, te convidando a não se posicionar. E eu estou falando aqui de um posicionamento político? Não, eu estou falando da sua vida, da sua guerra particular. Porque é na história particular sua que você vai fazer diferença no país. Do que nós estamos saindo? Nós estamos saindo de ser uma massa. O gigante está acordando. E não é uma questão de eleição. Eu tenho orado continuamente, madrugadas e mais madrugadas. E eu tenho falado para o Senhor, Senhor, quantas pessoas têm se levantado neste país em favor dos teus pequeninos, ensinando as pessoas a se alimentar direito para não ser mais escravo da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, ensinando as pessoas a lidar com finanças, ensinando as pessoas a tratar suas questões de alma. Quantas pessoas têm se levantado gratuitamente em favor dos pequeninos? O gigante está despertando. E está falando para as pessoas ao seu lado, você não precisa mais ser escravo do açúcar, da farinha. Você pode ter saúde, você não precisa tomar remédio todo dia. Você não precisa mais pensar dessa maneira. Você não precisa achar que ser CLT é a única coisa que pode te dar segurança na vida. O Brasil acordou. O Brasil acordou para tomar lugar de governo individualmente. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre você começar a se levantar na sua própria vida. É sobre você olhar para a sua história, a história da sua ascendência e entender, eu tenho um papel neste momento. É sobre a agricultura, é sobre a pecuária, é sobre um país que vai recolher refugiados, é sobre um país que vai enviar alimento para os lugares que estão sob jugo. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso o despertar da igreja. É sobre isso o despertar dessa nação. É essa nação que está nascendo, porque esse é o coração do brasileiro. Só que o coração do brasileiro estava descrente, estava infeliz, estava desesperançoso, estava escravo, estava debaixo de um jugo maligno. E é esse jugo que o Senhor está removendo. Porque imagina, se a gente sempre acolheu, sendo escravo e prostituído, imagina o que a gente não vai fazer ocupando lugares de governo. Imagina o que o Brasil não vai fazer tendo orgulho dessa bandeira. Imagina o que o brasileiro não vai fazer falando o seu portunhol, o seu inglês de qualquer jeito em outras nações, cheio de orgulho de si, cheio de fé, cheio de esperança. É sobre isso que nós estamos guerreando. É para que a gente tenha esse direito de ser quem nós sempre fomos, com a nossa verdadeira força, mas não mais escravos, não mais oprimidos, mas com talentos diversos a serviço da expansão do reino de Deus. É por isso que nós estamos lutando, é por isso que nós estamos despertando. E nós vamos agora na palavra de Zacarias. Zacarias 3. Deus maravilhoso. Zacarias 3 diz: e Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Entenda que é isso que o Senhor está fazendo com cada alma que professa o nome dele. Falando para essa voz que te acusa dia e noite. Essa voz que te oprime dia e noite. Essa voz que fala, não vai dar certo. Você não tem direito a sonhar isso. Se conforma. Nós brasileiros conhecemos essa voz. Nós conhecemos a voz que nos subjugou. E essa voz fala com você. E é essa voz que o Senhor está calando quando se levanta em favor do Brasil.
A voz que fala na sua cabeça. Sobre o seu futuro. Sobre os planos do Senhor na sua vida. É para essa voz e para o seu sacerdócio espiritual a quem Satanás se opõe. Satanás se opõe ao seu dom. Satanás se opõe ao seu chamado individual. Satanás fala para você, seja povão, seja mais um. Fica assistindo novela. Fica assistindo essas porcarias, fica assistindo esses programas que te educam a ser escravo. Não sonha não. Não tenta melhorar nada em você não. Não tenta nada disso não. Só que o Senhor veio ao nosso socorro. O Senhor destituiu uma mídia que formatava uma mentalidade nesse país. O que eu estou tentando te mostrar? Que a obra já está super avançada. Não é uma coisa assim de, ai meu Deus. Não, ela já está super avançada. O Senhor já está trabalhando há muito tempo. Para que no tempo devido nós estivéssemos prontos. Para falar, envia-nos a nós. Envia-nos a nós. Porque o Senhor trocou as nossas vestes. Eu quero que você receba essa palavra da parte do Senhor. Não tome como minha uma acusação que não é minha. Ao tomar a ceia, que vocês já podem começar a distribuir, deixe que o sangue do Cordeiro cale a voz maligna da acusação. Cale a voz que condena o seu futuro. Cala a voz que te impede de sonhar os sonhos de Deus para você. Deus tem sonhos para cada um de vocês. Cada um de nós é peça importante e fundamental nos planos dele, nos planos maravilhosos dele. E ele está dizendo, se levanta, desperta. Tira o pó e assenta-te. Tira as cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque você está desperto num tempo importante. Ouça a voz do Senhor te chamando, desperta, levanta-te, eu quero usar você. Então o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu ao Brasil, te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Eu quero que você olhe para esse Brasil, que sempre falou mal de si mesmo, que sempre fez piada da política, porque não se achava à altura de discutir política, que achava que tudo se resolvia com churrasco, cerveja e samba, porque não tinha esperança mesmo. Esse brasileiro com essas vestes de vergonha, de inferioridade, diante do Senhor. E o Senhor declarando, o Senhor te repreenda, Satanás, acabou o seu tempo de subjugar esse povo. Acabou. Acabou este tempo. Porque o Senhor está levantando mestres em todas as áreas neste país para reeducar o seu povo, para ensinar caminhos de vida e não de morte, para se levantar contra a vergonha, contra a prostituição dos princípios. O Senhor está levantando uma geração corajosa que fala, não, eu não concordo, eu não aceito, aqui não. Em todas as áreas. O Senhor está levantando uma nova geração de artistas. O Senhor está levantando representantes deles em todos os montes. Em todos os montes. O Senhor vai colocar no governo pessoas que conhecem a palavra dele e que se importam com os pequeninos. É sobre isso. É esse o grande mover que nós estamos vivendo como nação. Este é o amor do Senhor por essa nação.